E nós percebemos que independente dos empresários, independente dos religiosos, independente dos cantores, independente dos bilhões da máquina pública, nós percebemos que ainda o povo ele acaba sendo bem maior do que isso e mostrou isso numa expressão justa e democrática nas urnas. Pessoal, um dia após as eleições do segundo turno para presidente de 2022, nós vemos aí muitos especialistas, jornalistas e também o povão comentando, dizendo que a vitória de Lula ela foi uma vitória bem acirrada e bem apertada contra o seu oponente Bolsonaro. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, que a vitória de Lula ela não foi uma vitória acirrada ou uma vitória apertada. Na verdade, Lula ele ganhou com muita folga e muita vantagem em cima do Bolsonaro. E eu explico o porquê. O porquê que essas eleições agora não foram acirradas e nem apertadas são as inúmeras vantagens que o Bolsonaro ele tinha em relação ao Lula. E uma das primeiras vantagens que eu posso destacar são que o presidente, até então Bolsonaro, ele tem a vantagem de ser o presidente e ele tem a vantagem de ter a grande maioria dos evangélicos e dos cristãos de grandes denominações que estavam apoiando ele. E nós sabemos que uma grande porcentagem do Brasil ele se denomina como cristão. Então, quando nós vemos, por exemplo, Silas Malafaia, embora Silas Malafaia seja uma pessoa, mas ele representa milhões de fiéis, então nós vemos uma figura apoiando a campanha de Bolsonaro. Nós vemos outro também, que nem como Marcos Feliciano. O Marcos Feliciano ele é deputado federal, mas só que ele tem milhares de pessoas que fechou com ele para a reeleição de Bolsonaro, que tem milhares de fiéis. Nós temos também André Valadão, que é líder de uma grande igreja e tem uma influência muito grande no meio dos cristãos e do cristianismo. Nós temos também Edir Macedo, que tem ligação com um grande partido, que a própria Igreja Universal ela tem vários deputados federais elegidos apenas com o voto da Igreja Universal. Ou seja, nós percebemos então que a união de todos esses se soma milhões de eleitores. E isso sem contar a máquina pública que estava também ao lado de Bolsonaro, trabalhando também a favor de Bolsonaro, e nós temos aí bilhões de reais sendo investido na campanha, que foram investidos também na campanha de Bolsonaro, que parte deles vai ser investigado logo após. E além desses bilhões de reais injetados ali pelo fundo eleitoral, nós temos também centenas e centenas de artistas, cantores, um dos exemplos muito claro que também apoiaram diretamente a campanha de Bolsonaro, ou seja, ele estava equipado de todos os lados, tendo todos os apoios. Só dele ter o apoio da maioria dos cristãos, isso significava praticamente 70% da sua reeleição. E sem contar também grandes empresários, como por exemplo o dono da Havan, e centenas de outros que estavam apoiando a sua candidatura. Então nós percebemos que a vantagem que Bolsonaro tinha em cima de Lula era muito grande. Enquanto isso, nós vemos o Lula, então, que foi rejeitado há um tempo atrás, que carrega nas costas várias acusações contra ele, uma rejeição notável, com vários especialistas, jornalistas, que não apostava nem sequer que a candidatura de Lula poderia sequer decolar, comparando que se Lula conseguisse reunir os seus eleitores, seria como se fosse uma missa, uma procissão de cidade pequena, com pouco número de pessoas. Não teve o apoio da maioria dos cristãos, não teve o apoio da maioria dos empresários, mas mesmo assim, nós vemos e observamos, nós percebemos que ele teve uma vantagem expressiva de votos, sendo ali mais de 2 milhões e 100 mil votos a favor de Lula, que para mim isso não é uma vantagem, não é uma vitória acirrada, não é uma vitória apertada, mas sim uma vitória expressiva, colocando a condições dos dois candidatos
mediante tudo aquilo que eu tenho falado aqui, e nós percebemos que independente dos empresários, independente dos religiosos, independente dos cantores, independente dos bilhões da máquina pública, nós percebemos que ainda o povo, ele acaba sendo bem maior do que isso e mostrou isso numa expressão justa e democrática nas urnas. Por isso então que eu digo que Lula não teve uma vitória acirrada, ele teve uma vitória com uma vantagem muito longa e muito distante do seu oponente Jair Messias Bolsonaro. E para você que não aceitou a vitória de Lula de forma democrática, sinto muito em dizer para você que nós vivemos num país democrático e mais uma vez a democracia cumpriu o seu papel e mais uma vez a democracia também traçou os nossos destinos.